Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos para a segunda aula agora. A gente vai ver um pouco sobre função afim e vamos lá. Bom, primeiramente vamos ver um pouco sobre a definição da função, que ela nos diz. X e y são duas grandezas que se relacionam de tal modo que suas variações sejam proporcionais e, para x igual a x0, tem-se y igual a y0. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer o seguinte, que x e y são duas grandezas, ou seja, elas têm uma relação entre si, certo? E as suas variações são proporcionais, certo? E existe um x que, quando tem um determinado número, tem-se sempre um y com outro determinado número, pode ser igual ou não, certo? Bom, o que isso quer dizer? O que elas querem dizer com variações? Suas variações sejam proporcionais. Quer dizer o seguinte, que existe um delta y, certo? Porque as suas variações, então a variação de delta y por delta x, ela é proporcional. O que isso quer dizer? Que ela seja igual a uma constante, certo? Algum número. E esse número é uma constante, como eu já falei, e ele tem que ser diferente de zero, porque senão não tem como, certo? Bom, mas abrindo essas variações dela, a gente tem o seguinte, do delta x, delta y, é o y final menos y inicial. E a mesma coisa acontece com o x. O x final menos o x inicial. Isso é igual à nossa constante, certo? Agora, passando esse x para o outro lado, a gente tem o seguinte. Tem que y menos y0 é igual a A vezes tudo aquilo ali, certo? E essa equação que a gente tem aqui formada, a gente fala que é a nossa equação da reta, certo? Então, essa é a fórmula mais completa que a gente tem da nossa função afim, certo? Porém, a gente tem um caso particular que é bastante conhecido. Bom, se a gente colocar como se para x0 tivermos um zero, certo? Tiver o x0 igual a zero, e tivermos o y0 igual a 1b, temos a seguinte relação, substituindo, certo? Nessa equação, esses números, esses valores. Então vai ficar y menos b igual a 1a x menos o zero. Y menos b a gente pode apenas copiar, y menos b igual a vezes x é ax. A vezes qualquer... O zero vezes qualquer coisa é zero, então não precisa nem colocar aqui. Colocando esse b para cá, a gente tem o seguinte, y igual a ax mais b. E esse daqui é a fórmula que a gente mais conhece, certo? Que a gente vê mais. Mas as duas se dão a mesma coisa, só que essa fórmula aqui é um caso particular, certo? Só que a gente vê mais elas no dia a dia. Mas também essa fórmula também representa uma questão da reta, ou uma função afim. Continuando, agora visto já a definição dela, como que vem da fórmula e tudo mais, vamos para um exemplo. Bom, um veículo desloca-se com velocidade constante v e, para t inicial igual a zero, sua posição na trajetória é s inicial. Nessas condições, desenvolve uma lei matemática que, para um dado instante t final, forneça a posição s final, né? S de t final, certo? O que ele quer dizer pra gente? Quer dizer o seguinte, esse problema. Quer dizer que quando ele quer uma lei matemática, que acontece o seguinte, que quando a velocidade é constante, certo? Temos o tempo inicial igual a zero. E também temos a sua trajetória, só que ele não informa qual que é o tempo da trajetória inicial. Ele quer desenvolver tem esses resultados, só que ele quer que a gente dê como resultado nessa lei matemática
quando tiver um tempo final, ele quer que forneça a nossa posição final também. Ou seja, ele quer envolver todos esses dados. O que isso significa pra gente? Basicamente, o que ele quer é o seguinte: ele quer a variação da posição dividido pela variação do tempo, certo? Igual a nossa velocidade constante, que é nosso v, certo? Abrindo isso, a gente tem o seguinte: tem que S final menos S inicial dividido por T final menos o T inicial, que é zero, certo? Já podemos colocar o zero aqui, igual a V. E isso, colocando esse T para o outro lado, passando, a gente tem que S final menos S inicial igual a V. O T, como a gente viu antes, vai sumir, então V vezes T. E arrumando isso da forma mais física, assim, vamos supor, que é igual a lei da física que a gente tem, fica o seguinte: a posição final é igual a velocidade constante vezes o tempo final mais a posição inicial. Então essa é a lei matemática que ele queria que a gente desse para ele. Porém, a gente viu que é o mesmo sistema que a gente usou para demonstrar o que é uma função afim, certo? A lei de matemática da função afim. Então a gente pode usar outras demonstrações, outros ferramentas que a gente usa para matemática também no mundo da física, entendeu? Bom, passando para o próximo. Bom, agora a gente vai ver a diferença entre função linear e a função afim, certo? Tem pequenas diferenças entre as duas. Primeiramente, as duas são funções dos conjuntos reais, ou seja, as duas podem colocar valores quaisquer no conjunto dos reais e eles vão também dar como resultado valores do conjunto reais. As duas funções a gente pode ter essa igualdade. Então, agora fx. Bom, seguindo, as duas têm lei de formação, é claro, né? Mas a primeira função afim temos que f de x é igual a x mais o b, sendo que a e b são diferentes de zero, certo? Então, a função afim tem essa lei de formação aqui, certo? Com o b aqui. Já a linear, não temos o b. Temos apenas o f de x igual a x, certo? Também sendo o a diferente de zero. Então, essa já é uma das diferenças entre as duas. Ou a função afim tem esse valor fixo que a gente fala, né? E a função linear não tem. Bom, seguindo. Os nomes das duas são... Como aqui a gente não está trabalhando de gráfico, a gente não faz sentido a gente falar ainda sobre coeficiente angular e tudo mais. Então a gente fala primeiramente que o A é a nossa taxa de variação, certo? Aqui a gente vai ter algum valor e ele vai variar junto com esse valor, por isso que é uma taxa de variação, ou as duas têm esse valor. E também a gente é demonstrado pela fórmula que a gente já viu, são as variações, certo? Então a variação, a gente tem esse A aqui da fórmula a partir da variação do y e do x, as duas também a gente tem isso, certo? E o B, a gente tem o valor inicial, como eu já falei, o valor fixo. A gente não tem aqui na função linear. Bom, mas na função linear a gente tem um pouca diferença sobre a taxa de variação, certo? Da função afim. Da função afim eu já demonstrei. Da função linear, a gente tem o seguinte, que como a gente não vai ter essa taxa, esse valor inicial, então a gente vai ter uma outra fórmula. Eu vou demonstrar como a gente pode chegar nessa fórmula. Eu já demonstrei um pouco antes como a gente poder chegar nessa fórmula aqui com um valor inicial. Agora eu vou demonstrar sem esse valor inicial, certo? Bom, a gente tem as variações do x e do y, que é igual a A, certo? Então, abrindo essas variações, temos que y final menos 0. Por que esse 0? Porque a gente não tem um valor inicial, como eu falei antes para vocês. Então, a gente, como não tem, a gente diz que é um 0. Acontece a mesma coisa esse padrão com o x também. A gente vai colocar um 0. A gente tem o valor final,
só que a gente não tem valor inicial, então é igual a zero. E essa razão a gente igual a A. E por fim, só colocando o x para o outro lado, a gente vai ter y igual a x. Então, essa é a demonstração dessa lei de formação aqui, certo? E a última diferença é que as variações de x e y são proporcionais e x e y são proporcionais aqui, certo? Então, essas variações são proporcionais a algum número, que seja o a, e aqui apenas o x e o y são proporcionais. Por que só apenas o x e o y, não as suas variações? Porque aqui a gente não tem o valor inicial, certo? Então por isso que é apenas o x e o yx, no caso. Certo? Vai ver sobre o gráfico da função afim, só que a gente vai tentar demonstrar ele, certo? Não apenas, não vou tentar apenas mostrar que é uma reta e tudo mais, mas sim demonstrar como a gente pode, com leis matemáticas, com demonstração matemática, como a gente pode dizer que realmente esse gráfico da função afim é uma reta, certo? Bom, tem diferentes formas de demonstrar que se uma reta, se esses pontos estão mesmo alinhados com uma reta, se são colineares, mas a gente vai aqui tentar demonstrar o seguinte, que temos uma reta A e B, e aqui B e C, dois segmentos, certo? E que esses dois segmentos, o A, B e C, tem um ângulo aqui de 180 graus, certo? Que o ângulo ABC é igual a 180. É isso que a gente vai tentar demonstrar nessa... que a gente vai provar, né? Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem um gráfico com os 3 pontos, como já falado ali no enunciado, certo? Então temos o ponto A, B e o C, certo? Bom, aqui a gente pode formar triângulos com eles, certo? Perceba que esses triângulos não são a reta, são apenas triângulos. A gente pode formar esses triângulos. Aqui temos a variação. Como temos um x inicial e um x final, a gente pode dizer que isso aqui é um ΔX, certo? A mesma coisa aqui, certo? Temos um x inicial e um x final, então é um ΔX. Aqui em cima a gente pode fazer a mesma coisa com o y. Temos um ΔY e aqui um ΔY. E aqui temos, fechando a nossa hipotenusa aqui, não seria, né? Bom, agora aqui do ladinho. Note que aqui temos um ângulo beta e aqui um ângulo alfa, certo? Quaisquer. Perceba que, pela tangente, se a gente fizer a tangente desses dois triângulos, teremos o seguinte. Tangente de alfa primeiro. Alfa é igual. O que é tangente? É o cateto oposto, certo? O cateto oposto daqui seria o ΔY. E o cateto adjacente. Para diferenciar, vou colocar um sinal aqui em cima, certo? Um sinalzinho para diferenciar dos dois triângulos. Dos dois lados para dizer que não é igual. Bom, então a gente tem em cima, nesse triângulo, a tangente de alfa, que é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. E aqui também a gente vai fazer a mesma coisa. O tangente de beta é igual a delta tracinho y pelo delta tracinho x. Agora perceba que a gente já analisou essa situação aqui que a gente está acontecendo aqui com a gente, certo? Lembra, pela própria definição, que diz que ΔY dividido por ΔX é igual a um determinado A, certo? Então, esses dois valores de ΔY e ΔX divididos também é igual a A, e esse aqui também é igual a A, certo? Agora perceba que, como esse valor aqui é igual a esse A, e esse valor aqui é igual a esse A, então eles são iguais entre si, certo? Logo, como a gente estava calculando o ângulo pela tangente,
o alfa e o beta também são iguais. Logo, o alfa e o beta são iguais. Então, o alfa é igual ao beta. Agora perceba que a situação que a gente encontra onde o alfa e o beta são iguais é o seguinte. A gente tem aqui paralelas, certo? Que esse delta y aqui é paralelo com esse. E temos uma reta que corta essas duas paralelas. Porém, a gente tem esses dois ângulos iguais. Então, esse é igual a esse. O teorema nos fala que caso esses dois ângulos correspondentes, sendo que aqui é paralelo e aqui é uma transversal, então, se aqui são iguais, esses dois ângulos, o alfa e o beta, então essa reta aqui, ela é única, ela é de 360 graus, certo? Logo, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que o ângulo ABC é igual a 180 graus, certo? Então, os três pontos estão alinhados, são colineares e formam uma reta. Logo, a função afim, o gráfico da função afim é uma reta. Bom, continuando, a gente vai ver agora sobre função crescente e decrescente. Bom, agora a gente vai ver sobre função crescente e decrescente, exemplos das duas. E primeiro a gente começa com a função crescente. Bom, na função crescente, vamos ver um pouco ela. A gente tem alguns pontos essenciais, certo? Primeiramente, a gente tem esse ponto onde a reta corta o eixo x, que a gente consegue ele com o x sendo menos b dividido por a, igual a zero. E aqui, onde a reta corta o eixo y, temos o ponto 0 e b. O x sendo 0 e o y sendo b. Ou seja, quando a gente zera esse ax, a gente vai ter só o b, certo? E esse vai ser o ponto aonde a reta cortará o eixo y. Também temos o nosso ângulo, que a gente já viu na nossa demonstração, um ângulo alfa. O alfa é igual a tangente de alfa, igual ao nosso delta y dividido por delta x. E resolvendo essa razão, teremos um A, certo? Então, o nosso A, aqui de cima, será o nosso ângulo, certo? Resolvendo essa razão, teremos o A. Então, esse valor de A, esse valor constante diferente de zero, vai ser o nosso ângulo da função afim. E já na função decrescente, a gente terá os mesmos pontos iguais, certo? Porém, nessa função crescente, voltando aqui um pouco, a gente terá esse A maior do que zero, certo? Já na função decrescente, a única diferença será que o A será menor do que o zero, ok? Bom, para exemplificar um pouco mais, não apenas ficar em definições, vamos fazer agora um exemplo. Bom, o exemplo nos diz o seguinte: uma produtora pretende lançar um filme em fita de vídeo e prevê uma venda de 20 mil cópias. O custo fixo de produção foi de 150 mil reais e o custo por unidade foi de 20 reais. Qual o preço mínimo que deverá ser cobrado por fita para não haver prejuízo? Bom, lembrando que a nossa lei matemática da função afim é y igual a x mais b. Temos que identificar todos esses elementos aqui dentro desse texto, desse enunciado. Bom, primeiramente a gente vai começar com B. Quando algum exemplo nos fala que é custo fixo, e quer dizer que não teve mudança, certo? Não multiplicou por nada, não fez nada. É aquele custo inicial. Então, o custo fixo dessa produção foi 150 mil. Logo, o B é igual a 150 mil. O custo por unidade foi de 20 reais. Ou seja, ele está multiplicando. A cada unidade, ele está multiplicando por 20 reais. Ou seja, quando for 2 unidades, será 40. Quando for 3, vai ser 60 e assim por diante. Logo, o nosso A será 20 reais. O X, aqui na citação,
é 20 mil cópias. Por quê? É quantas unidades que ele espera vender, pelo menos, certo? Então, se a cada 20 reais é uma unidade, então quanto será por 20 mil unidades? E por fim, o nosso Y é o custo total. Ok? Então vamos lá. Substituindo tudo isso para cá, Y é igual a, que é 20, vezes 20 mil, mais 150 mil. Y é igual a 20 vezes 20 mil é 400 mil. Mais 150 mil. Que é igual a 550 mil. Porém, a resolução ainda não terminou. Por quê? Ele quer o preço, quer saber o preço por fita para que não tenha prejuízo. Então, para não ter prejuízo, a gente tem que dividir esse valor aqui por 20 mil. Por quê? Porque a gente precisa saber qual o valor que cobre os gastos, certo? Então, 550 mil dividido por 20 mil é igual a corta, 55 dividido por 2 dá R$27,50. Ou seja, R$27,50 vai ser o preço que será necessário ele cobrar por fita, para não ter prejuízo pela produção e venda dele, certo? Ok, beleza? Então essa foi a aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.